Olá, graça e paz. Com muita alegria no coração que eu participo esse ano do Congresso Mulheres Cheias do Poder de Deus. E esse ano, com esse desafio, né, de falar um pouco sobre uma mulher de superação na igreja e na sociedade. Eu me chamo Rosângela, eu sou membro da Igreja Congregacional do Rio Comprido, conhecida mesmo como Igreja Bíblica do Rio de Janeiro, ali no Rio Comprido. Sou professora, teóloga, educadora, professora de línguas estranhas, de grego e hebraico, e fui convidada pelas mulheres da Igreja do Alcântara para estar discorrendo um pouquinho sobre essa mulher de superação e de superações e que se supera dentro da igreja e dentro da sociedade. Mas eu confesso a vocês que quando eu comecei a pensar um pouco, né, no que falar, no que trazer aqui nesse dia, dentro desse congresso e dentro dessa minha palavra, eu fui surpreendida por pensar um pouquinho antes mesmo de falar sobre ser uma mulher de superação, pensar um pouquinho sobre a nossa identidade, o nosso propósito como mulher. Eu confesso que eu comecei a levar a minha linha aqui de palestra, de palavra, pensando um pouco em falar e discutir o que nós podemos fazer de fato para mudar e influenciar o mundo que a gente vive. Comecei a fazer algumas pesquisas e fui me assustando um pouco com os números que eu fui encontrando. Eu não sei se você sabe, mas mais de 60 milhões de meninas em todo o mundo não vão para a escola. O número maior, 500 milhões de mulheres em todo o mundo não sabem ler e escrever. Me assustei também com os números da violência aqui no Brasil. Aqui no Brasil, mais de 50 mil casos de estupros acontecem todos os anos. E mais da metade das vítimas tem menos de 13 anos de idade. A maior parte desses estupros acontecem nos estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, conhecidos como estados com uma visão dentro da sociedade muito machista. Também são grandes os números de violência no lar, violência doméstica, feminicídio. O nosso país ocupa o 7º lugar no ranking mundial de crimes praticados contra mulheres. E eu pensei, nossa, eu vou falar um pouco sobre isso, vou pensar como é que a gente pode ser mulheres com ações dentro da sociedade, dentro da igreja, que nos leve a refletir sobre esses números e mudar um pouco as condições de vida das mulheres que estão ao nosso redor. Só que aí, no meio dessa minha caminhada, caiu em minhas mãos um livro. A minha amiga, grande amiga Alessandra Malheiro, compartilhou comigo como ela estava vislumbrada com um livro que ela começara a ler, que é de Edith Stein, A Mulher, Sua Missão Segundo a Sua Natureza e Graça. Edith Stein, judia, se converte ao catolicismo ainda no século XIX. E durante todo o século XX, ela é uma mulher de superação, falando a outras mulheres, ensinando a outras mulheres, principalmente a serem mulheres. No finzinho da década de 20, início da década de 30, quando está estourando os movimentos feministas no mundo inteiro, Edith Stein se levanta com uma voz falando sobre direitos das mulheres, falando sobre o lugar da mulher na sociedade, mas falando principalmente que a mulher não pode perder o seu ser e o seu vir a ser. A mulher não pode deixar de se entender como mulher e conhecer
qual é o plano original de Deus para a sua vida. Nossa, quando a gente começou a conversar, eu e a Alessandra, a cada dia sobre isso, conversas que a gente tinha e ainda tem direto pelo WhatsApp, entre uma e outra aula minha, entre as preparações de sala de cirurgia dela, a Alessandra é enfermeira, vinha sobre mim esse desejo de falar de algo que já está no meu coração e que, de tempo em tempo, eu ventilo em alguma pregação minha, em alguma aula minha, em alguma palestra que eu dou. Aquilo que eu percebo que é realmente o sentido original da vontade de Deus para a nossa vida, ser humano, e em especial aqui hoje, como a gente está falando, para a vida da mulher. Um ponto no livro de Edith Stein que me chamou a atenção é esse aqui que eu compartilho com vocês. A alma feminina, assim como a alma masculina, não é um ser pronto. O que somos e em que nos tornamos não permanece encerrado dentro de nós mesmos. Todo o nosso ser e vir a ser e atuar no tempo, o que é disposto desde a eternidade e tem um sentido para a eternidade, só se torna claro para nós na medida em que nos colocamos sob a luz da eternidade. Ou seja, Edith Stein, já lá no século XX, inícios do século XX, ela está falando assim, olha, a alma feminina, a alma masculina, o ser humano como um todo, ele não nasce pronto. Ele vai crescendo, vai se modificando, mas ele precisa a todo momento entender que o seu ser e o seu vir a ser, o seu atuar no tempo, depende muito de ele se entender como um ser eterno. Nós somos eternos. Então, nos interessa saber o que Deus preparou para nós desde a eternidade. É isso que eu gosto de chamar de tripé relacional humano. Esse tripé que foi composto, que foi feito lá no Gênesis, lá no capítulo 1 do Gênesis. Eu, Deus e o outro. Deus cria o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. E isso no original hebraico diz respeito a falar, façamos o homem segundo a nossa sombra, conforme a nossa imaginação. Então, nós, enquanto seres humanos criados por Deus, nós somos a sombra de Deus andando na Terra. E nós fomos criados segundo a imaginação de Deus, ou seja, o propósito de Deus. E esse propósito de Deus é individual para cada um. Agora, Deus viu que esse propósito, ele precisava ser cumprido no homem, mas que o homem precisava também saber se relacionar com o outro. E juntos, apoiados no tripé que é Deus, executar, então, essa convicção e essa ideia e esse ideal de Deus para a vida do gênero humano diante de todas as criaturas. Então, em Gênesis 1, nos versos 26 e 27, e no capítulo 2, nos versos 23 e 24, nós tomamos ciência do plano original de Deus para o ser humano. Ele criou o ser humano à sua imagem, à sua semelhança, e é interessante que o texto, por duas vezes, tanto no capítulo 1 como no capítulo 5, fala que ele criou o homem macho e fêmea, e os chamou Adão. Adão na Bíblia, no texto do Gênesis, não diz respeito a um homem chamado Adão, mas Adão diz respeito ao ser humano. E nesse plano criador, né, do Criador, ambos, macho e fêmea, tinham a função de quê? De preservar sua própria semelhança com Deus, de dominar a terra e de propagar o gênero humano. Vamos ler isso em Gênesis 1? Bem interessante como o texto fala a respeito do propósito de Deus para a vida do homem. Verso 26, do capítulo 1. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Verso 27. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, macho e fêmea, os criou. Esse foi o propósito de Deus, então, para a nossa vida. O propósito de que juntos, eu e o outro, possamos, então, dominar a terra, propagar o gênero humano e trazer essa harmonia. Mas o pecado original, ele tirou isso de nós. E toda a natureza humana, incluindo a nossa constituição feminina, ela começou a sofrer máculas. E essas máculas começaram a inibir o nosso ser de andar de acordo com esse propósito. E nós começamos a ter uma deformidade na nossa personalidade. Isso é sério, isso é um problema que a gente precisa perceber antes mesmo de querer pensar em como vamos ser mulheres de superação ou de ações super, ou que vamos superar, porque os passos que nós vamos dar adiante dependem muito de nós termos consciência de quem nós somos hoje, de quem realmente nós somos no mundo em que vivemos. Será que nós nos conhecemos enquanto mulheres? Será que eu, Rosângela, sei quem eu sou, o propósito que Deus tem para mim? Ou será que eu vivo a todo momento um fake na minha vida? Será que a todo momento eu vivo querendo me ocupar daquilo que os outros pensam ao meu respeito? Será que eu vivo realmente nas minhas atitudes, nas minhas habilidades, com as pessoas com quem eu me relaciono? Eu estou preocupada em viver de acordo com aquilo que Deus quer para mim, de acordo com aquilo que desde o propósito original Deus traçou para mim? Ou eu estou preocupando em agradar o outro? Ou eu estou preocupada em ser aceita pelo outro? Nessa caminhada, eu comecei a perceber que eu decido mudar determinadas áreas da minha vida a partir do momento que eu me entendo num relacionamento e num propósito entre Deus e o outro. Então, você e eu só vamos entender esse propósito, essa vocação que nós temos para sermos diferentes na igreja onde estamos, na sociedade onde vivemos e atuarmos como mulheres de ações super, mulheres que superam e se superam, quando nós realmente entendermos a nossa identidade em Deus e entendermos que essa identidade é para a eternidade. Eu não posso querer viver o resto da minha vida sendo quem a minha mãe projetou ou quis que eu fosse. Eu não posso querer viver o resto da minha vida sendo quem o meu marido quer que eu seja. Eu não posso ser, para o resto da minha vida, querer ser aquela que a sociedade diz que eu tenho que ser. Eu tenho que ser aquela que Deus falou que eu sou. Entender essa minha identidade em Deus, para que eu possa realmente, a partir disso, com segurança, eu poder influenciar o meu meio, quer seja a minha vida eclesiástica, quer seja a minha vida como cidadã dentro da sociedade. Porque senão eu vou estar sempre atendendo à expectativa do outro. E isso, irmãs, cansa. Cansa eu ter que ser quem o outro quer que eu seja. Cansa eu ter que sorrir quando eu quero chorar. Cansa eu ter que agradar quando naquele momento eu quero ficar só. Cansa nós temos que atender às expectativas quando na realidade a nossa própria expectativa está frustrada no mundo. Cansa. Deus nos fez não para andarmos cansados assim, mas Deus nos fez para realizar. E realizar coisas grandes e realizar coisas firmes a partir do propósito da vocação que Ele já nos deu desde a eternidade. Foi para isso que Ele enviou seu Filho. Ele envia seu Filho Jesus num propósito perfeito e eterno, desde a fundação do mundo, já com um propósito estabelecido.
para que ele pudesse religar a mim, a você, a ele, para que esse propósito original que foi deturpado, que foi desligado e que foi perdido por causa do pecado original, pudesse ser resgatado por mim e por você. Então, eu tenho condições de, em Deus, na força do Espírito Santo, por causa da redenção da cruz, saber efetivamente qual é o propósito de Deus na minha vida. Não tenha dúvidas disso. Você decide mudar, eu decido mudar. Primeiro, o meu relacionamento com Deus. O tripé está aqui. Eu, Deus e o outro. Eu e Deus precisamos ter um perfeito relacionamento. Eu preciso conhecer Deus, eu preciso conhecer a Trindade, eu preciso saber as funções de cada um, a fim de que eu possa reivindicar a ajuda do Espírito Santo. Saber o que Jesus conquistou na cruz do Calvário por mim. Entender o amor de Deus em todas as dimensões da minha vida, em todos os propósitos, independente das minhas limitações, o quanto Deus me ama. A minha religiosidade de todo dia precisa ter foco neste constante religar da religião. Eu preciso a todo momento, enquanto religiosa, enquanto mulher que se diz cristã, enquanto mulher que lê a Bíblia, enquanto mulher que ora, enquanto mulher que prega, enquanto mulher que educa, enquanto mulher que aconselha, ter o foco constante desse religar com Deus. Eu preciso entender que só posso me mover aqui embaixo, nessas dimensões que o Senhor me coloca, quando eu consigo me mover em relação a Ele de maneira perfeita. Eu preciso, então, estar sempre preocupada em quê? Em ouvir a voz de Deus, todos os dias, para direcionar os passos da minha vida. Eu preciso ter, então, essa relação de harmonia. Eu preciso ter um louvor a cada dia nos lábios. Eu preciso ter adoração constante. Eu preciso buscar, entender e conhecer esse caminho vocacional que Ele traçou para mim. Eu não posso pensar em me projetar, em me mover no mundo sem entender o que Ele quer para mim. Não são poucas as vezes que nós percebemos mulheres frustradas naquilo que fazem. Mulheres até bem-sucedidas, mulheres com altos salários, mulheres com bons cargos, mulheres escalonadas, mas mulheres ainda faltando um pedaço. Por quê? Porque elas exercem aquilo que a faculdade deu para elas. Elas exercem aquilo que a profissão deu para elas. Mas há uma diferença muito grande entre ter uma profissão e ter uma vocação. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu tenho certeza que você conhece alguém, talvez você é este alguém, que uma pessoa fala, nossa, fulana nasceu para isso. Eu não vejo fulana sem fazer outra coisa. Eu acho que eu posso dizer isso da minha vida. Eu comecei a minha vida como secretária, eu fui bancária há um bom tempo na minha vida, secretária de empresa grande um bom tempo na minha vida também. Cheguei a cursar alguns semestres de administração na faculdade, mas eu voltei lá para o meu projeto inicial, porque aos 16 anos eu me formei professora, ensino normal, mas eu disse que aquela profissão eu não queria. Eu não queria porque é um estigma dentro da minha família. As mulheres são professoras, alguns homens são pedagogos, professores. Então eu falei, eu não quero isso para mim, eu vou seguir outro caminho. E tentei. E olha que eu fui até bem nas áreas em que eu escolhi. Mas eu voltei para o projeto inicial. Sabe por quê? Porque eu entendi em Deus o projeto original dele para mim. E hoje, se você me perguntar, Rosângela, se você não fosse professora de teologia, professora de grego e hebraico, se você não fosse educadora, você seria o quê? Esse vácuo aqui ia continuar por um bom tempo. Eu não sei dizer o que eu seria. Eu só me vejo educadora. Eu só me vejo professora. Eu só me vejo assim, pregando a palavra, falando da palavra, ensinando a palavra. Eu me vi em Deus com essa vocação. Então, isso veio a partir de uma busca
constante em mim para entender e conhecer o caminho e a vocação que Ele tinha traçado para mim desde a eternidade. Agora também, eu e você decidimos mudar quando eu me percebo num ambiente com o outro. E o outro, esse ser humano que, assim como eu, também está aprendendo a ser humano, né? Deus o deu para mim, para que eu aprenda a me relacionar. Foi isso que ele fez com o macho Adão. Ele deu a fêmea, Adão, para ele. Porque Adão é o nome do ser humano. Então ele viu, não é bom que ele esteja só. Eu vou dar uma ajuda, como o termo hebraico fala, não idônea, mas uma ajuda que ele esteja de frente. A ideia é homem e mulher de frente numa relação dialógica. Então, o outro foi me dado para que eu possa me relacionar de maneira dialógica com ele. E nesse diálogo e nesse relacionamento, eu fluo sobre ele a vocação que o Senhor me deu. E ele flui sobre mim a vocação que o Senhor deu a ele. Lembram da parábola do bom samaritano? Quando aquele jovem pergunta para Jesus, tá, mas quem é o meu próximo? Quem é? E aí Jesus começa a contar aquela parábola. E no final, Jesus pergunta, tá, mas quem é o próximo daquele homem? Quem foi o próximo dele? Veja, a pergunta daquele jovem é, quem é o meu próximo? E Jesus termina perguntando assim, quem é o próximo dele? O próximo dele, o meu próximo, é todo aquele e aquela com quem eu desejo me relacionar. Eu preciso entender, então, que esse projeto original de Deus, ele cabe em Deus, em mim, mas para projetar no outro. Eu só vou conseguir ser uma mulher que se supera, e com ações de super ações, quando eu entendo que isso faz parte de um fluir de Deus. Porque se não for assim, vai ser tudo muito individual, muito eu. Eu poderia chegar aqui hoje e contar um pouco como eu fui uma mulher de superação. Como eu, mãe nova, aos 16 anos, né? Tive que terminar os estudos com um barrigão, eu tive que parar muita coisa na minha vida por causa de filhos pequenos. Aos 18 anos eu já tinha 2 filhos. Como é que eu me vi depois de 15 anos voltando para um banco de faculdade, indo para o banco de faculdade para estudar? E depois disso, como é que eu terminei 3 graduações, pós-graduação, mestrado, enfim, eu podia contar de mim. Mas vocês percebem que nisso tudo eu estou falando eu. Eu fiz, eu aconteci, eu conquistei. Mas e a minha relação com isso tudo na vida do outro? Então, as coisas começam a fluir quando nós entendemos que tudo o que eu entendo como vocação na minha vida precisa fluir para o outro. E eu decido mudar, e eu penso que aqui é um ponto, não vou dizer mais importante, mas que você deva dar uma atenção maior. Eu decido mudar quando eu decido olhar para mim mesma. Quando eu me entendo, eu e eu mesma. Como eu gosto de falar, euzinha. Se eu não me conheço, se eu não sei quem é Rosângela Santos Barreto Gonçalves, eu não me identifico como ser humano, sendo humano. Eu gosto dessa expressão de ser humano em inglês, né? Human being, sendo humano. Eu gosto dessa ideia de que o humano ele está em composição. A cada dia ele cresce um pedacinho. E se não me conheço, então eu não posso permanecer no propósito que Deus tem para mim, nem caminhar em direção a uma vocação, quer na igreja, quer na sociedade. Sinceramente, eu nunca vou ser uma mulher de superação e nem de superações, se eu não sei quem eu sou. Sabe por quê? Porque o mundo vai me cobrar, o outro vai me cobrar,
o pastor vai me cobrar, a minha união feminina vai me cobrar, a federação me cobra, todo mundo me cobra e eu vivo para atender demandas. Mas eu realmente não sei quem eu sou. Então, quando nós estamos mal resolvidas em relação à nossa identidade, nós vamos sempre procurar alguma maneira de preencher vazios. E isso vai nos levar a vários caminhos. Quando a gente está mal resolvida, a gente procura preencher os vazios da boa maquiagem. A gente procura preencher os vazios com roupas, sapatos. A gente procura preencher os vazios falando demais. A gente procura preencher vazios falando da vida do outro. A gente procura preencher vazios comendo muito, comendo pouco, entrando em depressão, vivendo uma vida, às vezes, de vitimação e autossabotagem. Quando a gente não tem identidade, a gente não é eu, a gente é nós. Nós somos grupo, tribo, legião, a gente está buscando se ocupar a todo momento, mas sem ter realmente conhecimento da sua identidade, da sua individualidade, do seu propósito. É nesse momento que eu me vejo atarefadíssima. E eu gosto dessa coisa do ativismo, eu gosto dessa coisa de estar me movimentando muito e falar para todo mundo, olha, hoje meu dia foi tão cansativo, hoje eu falei, hoje eu preguei, hoje eu dei estudo, hoje eu fiz lives. Nossa, esses dias de pandemia, quantas lives? Toda hora tem live. Tem live da live, tem repetição da live, tudo é uma live. Esse povo deve cansar. Eu acho que essas mulheres cansam, porque eu me canso de estar sempre, ter que estar arrumadinha na frente de uma câmera para fazer live. Eu me cansaria. Eu já me sinto cansada de ter que dar aula online. Imagina estar toda hora tendo que estar produzida com luz na cara, fazendo lives. Quando a gente não sabe a nossa identidade, a gente precisa se ocupar nisso. Está sempre cheia de tarefas, sabe? Dá uma de Marta. Querer estar em todos os lugares e cobrar isso das pessoas também. Quando a gente não se vê numa identidade própria, a todo momento a gente está cheio de remendos. A gente se vê remendados, a gente vê com pequenos recortes. E isso vai aumentando as nossas feridas, vão aumentando as nossas visões negativas de nós mesmas. Porque a gente não se conhece. Então, eu decido mudar quando eu decido me conhecer. E isso tudo leva-nos agora a poder pensar num projeto criacional de Deus para a nossa vocação. Ou seja, a minha vocação, a sua vocação e, consequentemente, nossas ações dependem de uma consciência criacional de Deus. Para que Deus me criou? Porque Ele me criou. Então, entender que Ele tem algo grandioso, que Ele tem algo específico para mim, para você, é o que nos importa. Jesus, Ele foi para a cruz do Calvário justamente para que eu e você possamos ter essa oportunidade do religare, para que eu e você possamos viver, possamos ser a pessoa que nós fomos projetadas para ser. E aí, diante dessa plena consciência de propósito e de identidade, é que nós vamos superando nossas limitações. É aí que nós vamos sendo transponíveis aos nossos medos, aos nossos temores, avançando em ações de superação. Quando a gente chega a esse patamar, e sim podemos dizer, nossa, eu sou uma mulher de superação. E aí você também deve estar pensando agora, tá, Rosângela, legal isso tudo, mas como é que eu faço? Como é que eu faço isso? Né? Como é que eu chego nesse patamar, né, de ser uma mulher de superação? Eu acho que eu não vou ser nunca. Vai sim. Você só precisa entender que isso não acontece da noite para o dia.
Você só precisa entender que a gente vai viver esse propósito dia após dia. E que a cada dia é uma superação diferente. Então, começa assim. Tira as máscaras que te ajudam, que ajudam sempre a te esconder de você mesma. Tira essas máscaras. Tire a máscara da mulher super poderosa. Tire a máscara da mulher que topa tudo, dá vazão a tudo e tem como administrar tudo. É mentira, você não tem. Tire essas máscaras, talvez, do contrário, de que você é fraquinha, de que você é mirradinha, de que você não pode fazer. Não. Essa não é você. Fracassados não têm lugar no reino de Deus. Então, essa não é você, porque você tem o teu lugar no reino. Não é aí. Tira essa máscara também. Não viva na dependência das opiniões alheias. Não faça isso. O meio, o vínculo, o combustível para a tua felicidade. Há pessoas que vivem constantemente na dependência do que o outro acha. Eu vou me vestir, eu vou me arrumar, mas o que o outro acha? Há quem brinque dizendo que nós, mulheres, não nos arrumamos para os nossos maridos, nós nos arrumamos para outras mulheres, né? O que vai achar? Eu estou muito gorda? Eu estou muito magra? Ai, meu Deus, meu cabelo está bom? Ai, agora está um pouco branco, né? Como é que a gente faz? Não! Tudo bem. É saudável você ouvir as opiniões? Claro que sim. É saudável você saber o que pensam de ti? Claro que sim. É saudável você ouvir de vez em quando as sugestões de alguém. Mas o que eu quero dizer aqui é: não viva dependendo única e exclusivamente de uma aprovação de alguém. Não faça isso. Ok? Não viva também numa constante autossabotagem. A psicologia chama assim autossabotagem. Essa mania que a gente tem de querer se inferiorizar, se vitimar, se ver como vítima das situações. Esta não é você. Foge disso. Foge de querer toda hora se autossabotar com sentimentos que não faz parte do teu ser, da tua identidade em Deus. Mas também viva com autorresponsabilidade. Isso é importantíssimo. Assuma as suas responsabilidades no mundo. Não fique passando todo momento a culpa para outros. Você nunca vai ser uma mulher de superação assim. Não fica passando aquilo que você sabe que pode fazer, aquilo que é obrigação sua, que é função sua, aquilo que você está habilitada para fazer para outro. Nós fazemos isso constantemente na igreja, nós fazemos constantemente isso em casa, entre amigos, na sociedade, no trabalho. Pega para si aquilo que é sua responsabilidade. Assuma aquela que você é. Assuma seus erros, assuma as suas limitações também. Assuma as suas fragilidades, mas aquelas que realmente são suas. Eu boto aqui um exemplo de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. É assim que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que Davi foi um homem extraordinário. E muitas vezes, talvez como eu, você também tenha se perguntado como é que a gente pensa num homem que cobiçou a mulher do próximo, adulterou com essa mulher, engravidou esta mulher, mandou matar o seu marido na linha de frente de uma guerra. Como é que a gente pode pensar num homem desse, um homem sanguinário, que tinha sangue nas mãos? Esse homem, como é que eu posso dizer que ele é um homem segundo o coração de Deus? Mas sabe por que Davi é considerado assim na Bíblia? Porque Davi foi autorresponsável. Quando Natã chegou para ele, contou uma historinha de uma ovelhinha que foi tomada do seu dono, a única ovelhinha que ele tinha, e Davi, enfurecido, falou: quem é esse homem? Natã disse: tu és o homem. E o que Davi fez? Eu? Não, peraí, vamos conversar. Que história é essa? Não, Davi falou assim: é isso mesmo. Eu sou o homem. Deixa agora eu me resolver com Deus. Eu vou confessar o meu pecado. Eu vou confessar o meu erro. Eu vou me achegar a Ele. E eu sei que eu vou ter o perdão. Então, Davi não fugiu da sua responsabilidade. Ele é um homem segundo o coração
de Deus, porque ele foi autorresponsável, porque ele entendia, ele sabia que se ele não confessasse, se ele não chamasse para si a responsabilidade, como mais tarde ele fez, quando ele viu toda a nação sofrendo, ele falou: Senhor, joga sobre mim essa responsabilidade, mas livra o meu povo, que caia sobre mim, que não caia sobre o meu povo. Não é verdade? Ele fez isso porque ele sabia que se não fosse assim, o propósito que Deus tinha com ele não ia continuar. O propósito que Deus tem na nossa vida não vai continuar enquanto a gente não confessa, enquanto a gente não se resolve com Deus, enquanto a gente não chama para si a responsabilidade que é nossa. Adão fez o contrário. Quando Deus fala: Adão, o que tu fizeste? Por acaso tu comeste da árvore que eu disse para que tu não comesses? E o que Adão responde? Olha só, Deus, a culpa foi da mulher. Olha aí. Passar, né? Eu chamo isso do complexo do Jardim do Éden. Olha aí a coisa de sempre passar para o outro a responsabilidade, não é? Ele passa para Eva. Naquele momento, ele na realidade não está passando para Eva, ele está passando para o próprio Deus, porque ele fala: a mulher que tu me deste fez isso. Ou seja, ele quis dizer: Senhor, o brinquedo que tu me deste veio quebrado. Senhor, o presente que tu me deste veio quebrado. Veio com defeito de fabricação. A culpa não é minha, a culpa é tua. Adão não foi um homem autorresponsável, mas Davi foi. Por isso que Davi é um homem tão extraordinário na Bíblia. E diante disso, aí sim você pode começar a pensar: o que é ter vocação? Se a gente pensa, né, sobre essa questão de vocação, nós vamos entendendo, então, um pouco da nossa chamada, um pouco de quem nós somos diante do mundo em que nós vivemos. Mas vai ficando claro para a gente a cada momento que essa natureza humana que a gente tem e esse caminho para uma vocação específica, isso não é simplesmente um presente e nem um fruto do acaso. Aos olhos da fé, isso é obra de Deus para a nossa vida. Ou seja, é Ele quem nos vocaciona. E a mulher, de um modo especial? A mulher é chamada numa vocação especial, a vocação de ser mulher, com todos os seus atributos femininos. E nos dias de hoje, a gente tem perdido um pouco isso. A gente quer ser, a gente quer superar, quer se superar, quer ter superações, mas esquece que nós somos mulheres. Esquece que nós temos atributos próprios de mulher. E às vezes a gente quer ser super mulher, pegando pesos que não são nossos. Às vezes a gente quer fazer isso, até literalmente falando, né? Quantas vezes eu vejo mulheres passando com bolsas pesadas e algum homem fala assim: quer que eu carregue? Não, não precisa não, tá bom, eu levo. Não é para você levar, deixa ele levar. Às vezes a gente tem vergonha de ser a parte frágil. Às vezes a gente tem vergonha de ser cuidada. Às vezes a gente tem vergonha de ser mimada. Nós somos mulheres e, antes de tudo, nós temos vocação para a mulher. A gente não pode esquecer isso. A gente tem vocação para a mulher. A gente tem vocação para ser mãe, a gente tem vocação para cuidar, a gente tem vocação para educar. Ah, Rosângela, mas eu não fui mãe. Ok, mas a quantos Deus te dá para você cuidar? Isso é uma vocação especial que Ele te deu. Você não pode abrir mão disso. Você é mulher e você é especial. E diante disso, da nossa vocação para ser mulher, e enquanto mulher, a gente pode desenvolver outros propósitos de Deus para as nossas vidas e enriquecer nosso ambiente eclesiástico, o meio social em que vivemos, com ações de superação. Por quê? Porque a gente já conseguiu superar, primeiro, as nossas próprias barreiras, e depois as barreiras que vão se levantar. Mas, principalmente, a gente já conseguiu entender em Deus o que Ele quer para cada uma de nós. Estamos devidamente habilitadas, então, para os desafios externos. E como é que a gente faz, então, para colocar em prática esse tripé, eu, Deus e o outro? Começa assim, bem simples.
Eu sugiro a você que você comece com a leitura de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 5. Entende aí o propósito de criação original. Entende o que a queda, o pecado trouxe, deturpou e deformou a nossa natureza. Mas principalmente entende o que Deus, desde o princípio, queria para você. Busca isso em Deus. Leia também Romanos, porque é lá em Romanos que você vai ver toda essa natureza do homem caída, mas o projeto de redenção de Jesus Cristo e o que ele conquistou na cruz do Calvário, aonde nós estamos e aonde nós podemos chegar. É aí que você vai conhecer a Trindade, é aí que você vai saber da obra do Espírito Santo, é aí que você vai saber que na tua tristeza, no teu choro, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. É aí que você vai encontrar e vai conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. É aí. Começa com esses 2 livros. Depois, e eu quero até falar o seguinte, não faz depois não. Termina de ver esse vídeo aqui e faz agora. Faz uma lista de tudo que é falso, de tudo que é fake na tua vida. Quer seja na tua casa, quer seja no teu trabalho, quer seja na igreja, nos teus relacionamentos, os relacionamentos com amigos, escreve tudo que é fake. Todos os teus hábitos que você supõe que são bons, mas que não são realmente bons. É você querendo agradar outros. É você querendo ser o que o outro diz que você é. Na realidade, isso tudo, como eu falei, é autossabotagem. É uma maneira de se sentir bem frente aos problemas e ser aceito pelo outro, mas essa não é você. Então, faz uma lista de tudo isso que você tem na tua vida que não é você e apresenta a Deus. Você vai ver que, quando você começar por você, você terá condições de superar, de se superar e de ter ações super na igreja, na sociedade onde você está inserida. Por isso, tira as máscaras que te levam sempre a estar em desacordo com aquilo que realmente você está predestinado a ser. Comece a aprender a não carregar fardos que não são seus e divida as suas cargas. Olha para você como você é e como aquela que Deus criou e tem um propósito original que é só para você. E aí sim, eu tenho certeza que você vai superar, vai se superar e vai ter ações super a partir do projeto original de Deus para a tua vida. Eu espero que realmente eu possa ter contribuído um pouco na tua vida, nesse teu momento. Da mesma forma que eu fui tremendamente edificada e abençoada, preparando essa mensagem, preparando esse estudo aqui para vocês. Eu quero realmente que você seja abençoado. Eu quero que você consiga, primeiro, superar as tuas próprias barreiras, superar quem você é, querer passar além da vida que você já tem vivido, talvez há muito tempo, né? Há anos, mas que você não está satisfeita com isso. Não pensa em conseguir fórmulas mágicas aqui, nesse congresso, para você conseguir ser mulher de superação enquanto você não se entender e não se ver como uma mulher criada por Deus com um propósito original. Busque isso, vá atrás disso. E eu tenho certeza que a partir daí, nesse movimento, aí sim, você vai conseguir ser uma mulher que supera, que se supera e que tem superações. Eu quero orar por você agora, antes de terminar essa palavra. Pai, muito obrigada por essa oportunidade, Senhor. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui, nesse congresso de mulheres da Igreja do Alcântara. Ó Deus, sendo abençoada e podendo abençoar a tantas. Senhor, que nossas palavras aqui não caiam no esquecimento e nem sejam vazias, sem vida, mas arde no nosso coração esse desejo de querer saber qual é o propósito que Tu tens para as nossas vidas, Senhor. Por favor, te pedimos, age com poder e graça sobre nós, nos ajuda a religar contigo, nos ajuda, Senhor, a estar na Tua presença, diante de Ti, sedentas por saber o que Tu queres verdadeiramente de nós. Diante de nós, nós temos o outro, nós temos uma igreja, nós temos uma sociedade, nós precisamos fazer diferença. O nosso Brasil precisa de diferenças.
Precisam de pessoas cheias de ti, cheias da tua graça, cheias do teu Espírito, fazendo diferença. Por isso eu te peço, Senhor, nos ajuda. E ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos rapidamente, porque o tempo não para. Nós precisamos de ti. Por favor, assim te pedimos. Abençoa cada uma mulher que ouve, que ouvirá no decorrer dos dias essas palestras, essas palavras, que elas possam ser inundadas, meu Senhor, da tua graça. Desce ao coração e faz morada, Senhor, cada uma dessas palavras surtindo efeito e dando frutos. Abençoa também toda a coordenação feminina da Igreja do Alcântara, na pessoa da irmã Keila, da irmã Eva, Senhor. Ajuda essas mulheres, Senhor, nas suas limitações, Senhor, naquilo que elas precisam, Senhor, nas áreas das suas vidas que elas precisam ser tocadas. Que elas precisam de um agir teu. Ajuda pastor Yalan à frente desse trabalho, Senhor, e nos abençoa. Para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu agradeço demais, demais essa oportunidade. E eu espero que em breve a gente possa se ver mesmo, pessoalmente, se tocar, se abraçar. Eu espero que no Congresso de Mulheres de 2021 a gente possa estar juntinho outra vez. Um beijo grande, fiquem bem, graça e paz.